Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sempre presentes sobre a nossa vida. Amém? Quando o reverendo Edmond entrou em contato comigo, para que hoje eu estivesse ministrando a palavra do Senhor no aniversário da igreja, fiquei muito honrado, né? E até aquele momento a gente pensou que seria online completamente, eu lá de Minas Gerais, né? Lá de Piuí, lá na nossa cidade, e vocês aqui. Mas aprove a Deus pela graça e misericórdia dele, que quase depois de 3 anos, né, sem férias aí, sem estar aqui na nossa terra, Deus nos permitiu, nos abençoou nesse mês de julho de estarmos aqui. Melhor ainda, poder comemorar, né, com os irmãos essa data tão expressiva, tão importante na vida da nossa igreja. Eu quero convidá-los aqui, abram as suas Bíblias, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Me lembro que quando aqui nós estávamos, no mês de julho, sempre era guardado por todos nós na igreja, né? Como um momento tão especial de celebrarmos o que Deus fez e faz, né? Tem feito na vida da nossa igreja, e aquela expectativa, né? Os pastores que eram convidados para ministrar a palavra do Senhor, e que honra para nós, depois de tanto tempo, ser um desses pastores, então, né? Antes a gente sentava por aí e ouvia, né, a palavra do Senhor, e hoje Deus, de forma tão bondosa, permite que eu seja um pastor convidado por vocês, para que nessa noite nós pudéssemos celebrar o nome dele, por tudo aquilo que ele tem feito na vida da nossa igreja aqui em Ipanema. Quero convidá-los que prestem atenção na leitura da palavra do Senhor, Atos capítulo 11, a partir do verso 19, diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por meio de Barnabé e de Saulo. Vamos orar ao Senhor? Deus de toda graça e misericórdia, nós nos alegramos na presença do Senhor nessa noite. Primeiro, pela presença do Senhor, porque o Senhor é a razão da nossa festa, da nossa celebração. Não existiria essa igreja se não fosse o Senhor, que é Senhor, Salvador, sustentador da vida do teu povo. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação que o Senhor derramou nesse lugar e que tem derramado ao longo
desses 40 anos de igreja organizada, mas que tem derramado há mais tempo, Senhor. Desde quando o som do Evangelho chegou a este lugar, chegou aos ouvidos das nossas casas, das nossas famílias, o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus gracioso na vida do povo aqui de Ipanema. E nós nos alegramos com a presença do Senhor e humildemente pedimos que o Senhor nos dê sabedoria nessa noite para compreender a Tua palavra e para sermos edificados por essa palavra, a fim de continuarmos servindo o Senhor com alegria, como nos manda a Sua palavra. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Quando nós pensamos, né, no que significa ser igreja, celebrar ao Senhor, né, a vida da igreja, é claro que nós precisamos sempre de um referencial, né, de alguma coisa que nos faça compreender o que é a igreja, né, por que o Senhor Jesus Cristo fundou a igreja, o que é importante na igreja, porque afinal de contas nós estamos celebrando aqui a igreja, celebrando, né, o que significa ser igreja e o que é preciso que nós olhemos, né, para a igreja. Se nós estamos, como eu disse na minha oração, celebrando aqui muito mais do que 40 anos, né? Porque o Evangelho chegou aqui há muito mais tempo. Pela graça do Senhor, pela sua soberania, pela sua sabedoria, aprove ao Senhor que há 40 anos atrás nós fôssemos organizados aqui como igreja, com muita luta, com muita dificuldade, né? Com muitas tribulações que nesses anos todos nunca cessaram. Mas pela graça do Senhor, nós temos permanecido como igreja. Quando nós olhamos para essa rica história da igreja, né, aqui em Ipanema, o que é que nós analisamos, o que é que nós olhamos, o que é que nós celebramos, quais são as marcas, né, do Evangelho na nossa vida como igreja? Para que nós façamos essa avaliação, nós precisamos sempre ter um paradigma, um referencial, e o referencial é a igreja bíblica, não é a igreja neotestamentária. E todas as vezes que eu penso na igreja, né, olhando para a igreja de Antioquia, eu vejo como essa igreja é para nós um modelo, né? Daquilo que nós buscamos, daquilo que nós celebramos, daquilo que nós compreendemos a respeito da graça de Deus sobre nós como igreja. Mas antes de olharmos um pouco para o texto e para as marcas do Evangelho na vida dessa igreja, vamos pensar um pouquinho sobre a história dessa cidade. Né? No século I, Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, né? Ela ficava apenas atrás de Roma, capital do Império, e da cidade de Alexandria, no Egito. Então, ela era a terceira cidade, né, no mundo antigo, no mundo romano, um próspero centro comercial que ficava na Síria e que tinha uma população que girava em torno de 500 mil habitantes. Era uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que ficava numa localização estratégica, porque ligava o Oriente ao Ocidente. Então, essa era uma cidade extraordinária. E a Bíblia diz que um dia a coisa mais extraordinária aconteceu nessa cidade. Não é a sua riqueza cultural, a sua riqueza comercial, mas o Evangelho chegou na cidade de Antioquia e transformou completamente a história daquela cidade. E é baseado nisso que eu gostaria de pensar no que aconteceu com Antioquia, no que aconteceu com as nossas vidas aqui em Ipanema e o que é que nós fazemos enquanto reflexão da palavra do Senhor para a nossa vida como igreja. A primeira coisa que o texto de Atos, capítulo 11, verso 19, nos diz, né, para considerarmos, é, primeiramente, a salvação. E por salvação, consideramos o Evangelho como a maior necessidade do mundo. Olha aí para os versos 19 a 21 do texto que nós lemos. Lucas diz assim, olha, aqueles que tinham sido dispersos por causa da perseguição
que foi desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós descobrimos que a igreja nasce como resultado da pregação do Evangelho. É o Evangelho que cria a igreja, é o Evangelho que faz nascer a comunidade dos santos, daqueles que são chamados pelo Senhor, para experimentar a salvação. E nos tempos antigos, irmãos, a Antioquia não era um lugar apenas famoso por ser a terceira maior cidade do mundo antigo. Ela não era famosa apenas por ser uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade que ficava estrategicamente localizada, mas havia alguma coisa além que chamava a atenção do mundo para Antioquia, e não eram as suas qualidades, mas os seus vícios e os seus defeitos. Porque Antioquia era conhecida como um lugar de corrupção, um lugar de degradação moral. Havia naquela cidade um famoso jardim que era dedicado a Dáfne, que era no panteão do mundo antigo, uma entidade que era reconhecida por ser a amante do deus Apolo. E esse jardim, muito bem construído, porque as pessoas ali daquela cidade tinham dinheiro, tinham recursos, era um lugar de licenciosidade, era um lugar onde o culto oferecido a essas entidades era um culto sensual, era um culto corrupto. E a fama de Antioquia corria a léguas de distância, a milhares de quilômetros. Ela chegou até a cidade de Roma, que ficava 3.000 quilômetros de Antioquia, a ponto de um poeta romano chamado Juvenal dizer o seguinte: olha, Roma se tornou um lugar corrupto por causa do esgoto que correu de Antioquia até aqui. Imagine só, Roma, que sempre foi um lugar famoso pela sua corrupção, pela sua prostituição. Um poeta dizia que Antioquia era pior do que Roma. Aquele era um lugar que verdadeiramente precisava do Evangelho. Um lugar de péssima reputação, um lugar de prostituição, de licenciosidade. Havia ainda em Antioquia um grupo de pessoas que era diverso, era um caldeirão cultural. Conta-se que havia cerca de 18 nacionalidades de pessoas diferentes, e as pessoas não se entendiam, as pessoas viviam em pé de guerra constantemente naquela cidade. Sabe o que Antioquia mais precisava? Precisava do Evangelho, porque o Evangelho era a única coisa que podia transformar a fama daquela cidade. O Evangelho era a única coisa que podia unir as pessoas naquela cidade. E, a princípio, o Evangelho chegou ali com uma certa dificuldade, porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que foram parar em Antioquia foram por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, por causa da morte de Estevão. E, a princípio, eles não queriam compartilhar o Evangelho com ninguém. Mas algumas pessoas que chegaram ali resolveram pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que Deus abençoou de tal forma a pregação do Evangelho, que o Evangelho transformou a vida de Antioquia. Queridos, quando nós pensamos no que é ser igreja, nós precisamos nos lembrar que a igreja é fruto do Evangelho, da pregação do Evangelho, e o Evangelho continua sendo a maior necessidade que o mundo precisa. Quando nós olhamos para a nossa comunidade, nós precisamos considerar isso. Qual é a maior necessidade que Ipanema tem? Qual é a maior necessidade que as nossas casas, que as nossas famílias têm? E nós não precisamos aqui de chuva, ainda que isso seja algo importante para nós.
Nós não precisamos de mais emprego, nós não precisamos de mais vacina, nós não precisamos de mais irrigação. A coisa que nós mais precisamos aqui nesse lugar é da pregação do Evangelho, que transforma as nossas vidas, que transforma as nossas casas, que transforma as nossas famílias. Porque o Evangelho é a maior necessidade que o mundo tem. Ainda que pregar o Evangelho seja algo extremamente doloroso para nós. Vamos pensar bem, queridos. Havia uma perda muito grande envolvida na dispersão daqueles crentes de Jerusalém a chegarem até Antioquia. Mas foi essa dispersão, foi essa perseguição, foi a morte de Estevão que possibilitou o nascimento de uma igreja abençoada naquele lugar. Eu sei e tenho acompanhado junto com vocês, ainda que de longe, as dificuldades que nós temos enfrentado como igreja, as perdas que nós temos tido aqui nas nossas casas, nas nossas famílias. Vocês nem imaginam como é difícil a gente estar longe, querendo estar com vocês e só podendo orar para que Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida de vocês, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Mas nós não podemos esquecer jamais que mesmo nas perdas, que mesmo nas dificuldades que nós temos enfrentado, Deus tem nos dado a oportunidade de pregar o Evangelho, porque a pregação do Evangelho é a coisa que Ipanema mais precisa. O Evangelho é a coisa que a minha família mais precisa. O Evangelho é a coisa que a sua casa, que a sua família mais precisa. E a Bíblia nos diz que Deus nos plantou nesse lugar como igreja para que nós fôssemos, né, a esperança desse lugar, para que a igreja que fosse proclamadora do Evangelho, para que nós levássemos a palavra do Senhor, porque só a palavra de Deus é capaz de mudar a nossa natureza. E como nós temos precisado do Evangelho aqui em Ipanema. Há tanta coisa ainda para ser anunciado do Evangelho do Senhor, há tanta pregação para ser proclamada nesse lugar, e Deus tem nos chamado como igreja a não nos esquecermos disso, que a igreja nasce do Evangelho, que a salvação é a coisa mais importante que o Evangelho pode produzir nos nossos corações, mas que o Evangelho continua sendo a maior necessidade que a nossa comunidade tem aqui em Ipanema. Segunda coisa que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa igreja de Antioquia, que chama a nossa atenção, né, para nós aqui em Ipanema, que comemoramos 40 anos de organização da nossa igreja. Se a primeira coisa é a salvação, a segunda coisa que chama a nossa atenção nesse texto sobre a vida dessa igreja é a santificação. O Evangelho como meio de crescimento, de edificação da vida da igreja. Olhe para os versos 22 até o verso de número 26 do texto que nós temos em mãos. Diz assim Lucas: notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem firmes, fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, eles ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que essa igreja enche os nossos olhos? Por que essa igreja enche o nosso coração? Porque nós vemos que Antioquia era uma igreja onde havia uma preocupação com a palavra do Senhor como meio de santificação, de transformação da vida das pessoas. Ali estava, irmãos, uma igreja jovem. E nós podemos considerar isso, já nos dizem aí, né, os
as mentes aí fora que a vida começa aos 40, né? Então, a igreja de Ipanema está começando realmente a sua vida. 40 anos é muito pouco. É uma igreja jovem. A igreja de Antioquia era uma igreja jovem, uma igreja que estava crescendo em força, uma igreja que estava crescendo em maturidade, à medida que os seus membros eram edificados por meio do evangelho em suas vidas. Os membros daquela igreja, irmãos, eram pessoas jovens na fé. Muitos deles começaram a enfrentar dificuldades, muitos deles começaram a enfrentar provações, muitos deles foram tentados a deixar Cristo e a retornar aos seus velhos caminhos pecaminosos. Sabe por quê? Porque se há algo que incomoda o coração do diabo, se há alguma coisa que perturba o diabo, é quando ele vê o avanço do evangelho na vida do povo de Deus, quando ele vê a palavra de Deus sendo anunciada, sendo proclamada. E ele tenta destruir a igreja, ele tenta recuperar as suas perdas. E a Bíblia diz que alguma coisa precisava ser feita para preparar aqueles crentes, né, para fortalecer aqueles crentes. Eles precisavam de força para permanecer fiéis ao Senhor Jesus. Eles precisavam ser instruídos sobre como vencer o pecado em suas vidas e viver de forma vitoriosa para Cristo Jesus. Eles precisavam de orientação espiritual para fazer a vontade de Deus. Como é que essas necessidades seriam atendidas? Como é que essas necessidades elas seriam correspondidas? E a Bíblia diz que Deus tem um meio, tinha um meio, e Deus tem um meio de santificar o seu povo, de edificar o seu povo. Sabe qual é? A palavra dele. É o Evangelho. Charles Spurgeon dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias nós esquecemos do Evangelho. Se o Evangelho é o que traz salvação para as nossas vidas, o Evangelho é também o que nos fortalece nessa vida que agrada a Deus, nessa vida que cresce para a glória de Deus. E Deus tem uma forma de tratar com o Evangelho na vida do seu povo, é pela instrumentalidade da sua palavra. Essa é a fonte de crescimento, essa é a fonte de edificação da igreja. E nós vemos isso em 3 momentos nesse texto aqui que nós lemos agora. Primeiro, por meio de um personagem muito precioso das Escrituras chamado Barnabé. A Bíblia diz que ele recebeu esse nome porque ele era conhecido como um encorajador, né? Filho do encorajamento. Barnabé era um sujeito que foi enviado pela igreja de Jerusalém para fortalecer os crentes em Antioquia, e a forma que ele usou para fortalecer esses crentes foi confortá-los por meio da palavra do Senhor. Ele exortou aqueles crentes a ficarem firmes no Senhor. A palavra de Deus é o que nos consola quando nós nos encontramos fracos. A palavra de Deus é o que nos encoraja a permanecer firmes no Senhor quando as coisas são difíceis. Quando os tempos são tempos adversos na nossa vida de fé. A palavra de Deus é o que nos encoraja a continuar crendo nas promessas de Deus, a despeito das lágrimas que nós derramamos. Se não é a palavra de Deus, nós não encontramos consolo. Se não é a palavra de Deus, nós não encontramos encorajamento. É a palavra de Deus que nos faz permanecer firmes, a despeito de toda a luta e de toda a adversidade que nós enfrentamos. E a Bíblia diz que Deus trouxe encorajamento para aquela jovem igreja por meio da instrumentalidade de Barnabé. Mas há um outro personagem que aparece nesse texto ligado à palavra de Deus, que é Paulo, né? Nos versos 25 e 26. Paulo está ligado aqui ao ensino
porque Barnabé percebeu que a jovem igreja não precisava apenas de encorajamento, ela precisava também de ensino. E ele saiu de Antioquia e foi em busca daquela pessoa que ele julgou que tinha toda a competência para ensinar a palavra de Deus para aquela jovem igreja, para que eles aprendessem a respeito de todo o conselho de Deus. E durante 1 ano, a Bíblia diz que Paulo passou ensinando a palavra de Deus àquela jovem igreja. E sabe qual era o método de ensino de Paulo? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo está se preparando para ir para Jerusalém, e ele passa pela igreja de Éfeso, né, e chama, né, passa em Mileto e manda chamar os presbíteros da igreja para se despedir dele. Ele presta um testemunho a respeito do seu ministério, e ele diz para aqueles presbíteros: vocês sabem como foi que eu procedi diante de vocês, como eu estive aqui, de casa em casa, e também no lugar do culto, não fazendo outra coisa a não ser ensinar todo o conselho de Deus. Paulo diz que ele ensinou toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento para aquela igreja. Irmãos, aquela igreja de Antioquia precisava aprender sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. Eles precisavam aprender sobre a palavra de Deus. Eles precisavam aprender como agradar a Deus, como descobrir a vontade de Deus para as suas vidas. E Barnabé julgou que ninguém teria competência para ensinar aquela igreja como o apóstolo Paulo. Nós precisamos nos lembrar disso. Nós somos uma igreja que precisa permanecer pautada nas Escrituras. Nós precisamos do Evangelho porque nós nos esquecemos do Evangelho. Nós precisamos nos lembrar quem Jesus é. Nós precisamos nos lembrar o que Jesus fez. E eu quero lembrar a vocês que a palavra de Deus não consiste em que nós ouçamos coisas novas, mas a Bíblia diz que nós somos aqueles que são chamados a frequentar, a visitar as velhas veredas. Nós precisamos da palavra do Senhor, porque ela não apenas encoraja, não apenas conforta os nossos corações, mas ela nos ensina toda a vontade de Deus para a nossa vida. E não há crescimento de igreja que não passe pela edificação da palavra de Deus nas nossas vidas. Terceiro personagem ligado à palavra de Deus aqui, aparece nos versos 27 e 28, de forma rápida. Diz a Bíblia que naqueles dias lá em que a igreja caminhava, apareceu um grupo de crentes que vinha lá de Jerusalém, e entre eles apareceu um profeta chamado Ágabo. E esse profeta trouxe uma palavra de advertência para os crentes que estavam em Antioquia. Ele diz que Deus em breve visitaria o mundo com uma grande fome. E Lucas diz assim, olha, e essa fome veio nos dias de Cláudio. Ele confirma que entre os anos 41 a 54, que foi o período, né, do imperador Cláudio sobre Roma, houve uma série de fomes que afetaram o Império Romano, mas mais especificamente, por volta dos anos 40, o final dos anos 40, essa fome foi uma fome terrível lá em Jerusalém, que muitas pessoas estavam padecendo, elas estavam literalmente morrendo de fome. E Deus anunciou que essa crise viria sobre o mundo para que a igreja ficasse preparada, para que a igreja se preparasse para os dias de dificuldade. Eu acho tão interessante quando nós olhamos para o tempo que nós vivemos, né? Citei Charles Spurgeon agora, mas tem um outro pensamento, né, muito interessante. Todos nós fomos, né, pegos aí, eu não posso dizer de surpresa, né, com o que vem acontecendo no mundo, porque é aí a frase, né, que nos interessa. Martin Lloyd Jones diz assim, que qualquer crente que leu a Bíblia não se surpreende com nada que acontece no mundo. Nós sabemos que quando nós caminhamos para o fim, as coisas não tendem a melhorar, que as coisas tendem a quê? A piorar. É interessante como as pessoas estão surpresas
com a pandemia, surpresas com aquilo que acontece no mundo. Mas a palavra de Deus já nos adverte isso há quanto tempo? A igreja não pode ser pega de surpresa com aquilo que acontece no mundo. Nós não podemos ser pegos de surpresa com aquilo que acontece na vida dos nossos, nas nossas casas, nas nossas famílias, porque nós conhecemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos fazer o quê? Vigiar e orar. Porque os tempos são tempos difíceis. A palavra de Deus nos diz que nós devemos permanecer firme, porque à medida que nós caminhamos para o fim, o amor de quase todos se esfriaria. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não apenas nos encoraja, ela não apenas nos ensina, mas ela nos adverte como nós podemos permanecer firmes na causa do Senhor, como nós podemos crescer, ainda que em tempo de dificuldade, ainda que em tempos de incerteza, porque nós conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Diz o texto, ligado a essa vivência da palavra, que aqueles crentes ali em Antioquia foram pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Quando eles foram chamados de cristão, aquilo não era um elogio, aquilo era uma ridicularização, porque eles diziam o seguinte: olha, está lá aquele bando de pessoas que querem ser o próprio Cristo. Mas, à medida que a palavra de Deus vai crescendo na vida dessas pessoas, a Bíblia diz que aquilo que era uma ridicularização passou a ser aquilo, né, que marca a vida dos que pertencem a Cristo. Ser cristão é aquele que pertence a Cristo. Ser cristão é aquele que é edificado pela palavra de Deus. Ser cristão é aquele que é encorajado pela palavra de Cristo, aquele que é ensinado pela palavra de Deus, aquele que é advertido, corrigido pela palavra de Deus. E glórias sejam dadas ao nome do Senhor, que ao longo desses 40 anos Deus tem se servido da sua palavra aqui nas nossas vidas, né? Edmond mencionou aqui quantas pessoas que saíram da nossa igreja para servir em outros lugares, mas eu quero fazer o caminho contrário, né? Quantos pastores Deus trouxe para cá para servir a nossa igreja, a nossa comunidade? Quantas vezes, né, Lié? Eu lembro de Lié falando isso, aquela luta que era no presbitério, porque o povo nunca tinha condições de mandar pastor para Ipanema, e era uma peleja, uma dificuldade, e Deus, ao longo dos anos, sempre mandou seus servos para servir aqui a palavra, para edificar as nossas casas, edificar as nossas vidas, e nós estamos aqui, irmãos, graças à palavra de Cristo, graças à palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus não há santificação, não há crescimento, não há edificação da vida do povo do Senhor. E a terceira e última coisa, que a palavra de Deus chama a nossa atenção para a vida dessa igreja, além de salvação, além de santificação, é que a igreja de Antioquia é marcada também pelo seu serviço, porque eles entenderam que o evangelho é o único meio de impactar o mundo pela vida dos crentes. Olha aí para os versos 26 até o verso de número 30, mais uma vez do texto. Diz assim a Escritura: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Sabe qual foi a resposta da igreja de Antioquia à profecia sobre crise, sobre fome
que se aproximava do mundo, eles se levantaram para servir e enviaram ajuda. O verso de número 29 é para nós, né, um lembrete do que significa servir ao Senhor. Porque diz assim, olha, cada um, ou seja, a Bíblia diz que eles deram de forma corporativa. Aquilo foi um esforço combinado daquela igreja. Não foram apenas algumas pessoas que resolveram ajudar, abençoar os que estavam em crise. Não foram apenas alguns, mas foram todos. Ninguém naquela igreja ficou indiferente às necessidades que estavam sendo levantadas no mundo por causa da fome. Todos, independentemente da situação, estavam envolvidos em servir aos outros que estavam em necessidade. O verso 29 diz, conforme as suas posses, ou seja, cada um de acordo com a sua capacidade. Eles deram proporcionalmente, cada um deu o quanto podia dar para abençoar a vida daqueles que estavam em dificuldade. Aqueles que tinham mais, serviram mais. Aqueles que tinham menos, serviram com menos. Mas a grande preocupação de todos foi que cada um, independente da forma, da quantidade que tinha à sua disposição, estava de forma sacrificial envolvido com o serviço das necessidades dos outros. Ninguém deu uma desculpa de por que não poderia fazer alguma coisa para abençoar aqueles que estavam em necessidade. O verso 29 diz assim, eles resolveram enviar socorro. Cada um deles deu com seriedade. Eles deram de forma corporativa, eles deram de forma sacrificial, mas eles encararam aquilo com seriedade, eles levaram a sério a necessidade dos outros no mundo. Não foi alguma coisa que alguém falou em público e depois lá no privado diz assim, eu não vou fazer nada disso, né? Não foi uma coisa simbólica. Essas três coisas no verso 29 nos mostram qual foi o impacto que aquela igreja causou no mundo, né, pelo serviço que prestaram. E eles não mandaram só dinheiro, irmãos. Eles não mandaram só donativos. Mas sabe o que a igreja mandou de forma mais especial, como oferta, como bênção do Senhor para aqueles que estavam em dificuldade? O verso 30 diz que eles mandaram o melhor deles para os que estavam em necessidade. Sabe qual era o melhor? Barnabé e Saulo. Aqueles que eram tão preciosos para a vida deles, aqueles que edificavam, aqueles que encorajavam, aqueles que ensinavam. A igreja diz assim, nós precisamos mandar ajuda para os que estão em dificuldade, e nós vamos mandar não apenas recursos materiais, nós vamos mandar o que nós temos de melhor para aqueles que estão em dificuldade. Eles serviram mandando as pessoas mais especiais que eles tinham nas suas hostes. Quando nós pensamos no impacto daquela igreja, em 3 séculos, a história da igreja nos diz que metade da população de Antioquia se tornou cristã. Primeiro século, eles tinham por volta de 500 mil habitantes. Imagine só, se essa proporção se manteve, né, ao longo dos séculos, mais de 250 mil pessoas se converteram ao Evangelho por causa do testemunho daquela igreja. Em Antioquia, durante um período de 100 e poucos anos, aquela igreja hospedou 10 concílios eclesiásticos. Em Antioquia, nasceu uma das mais importantes escolas de Bíblia do mundo da antiguidade, a famosa escola de Antioquia, que o reverendo Edmond sabe que todos nós somos
herdeiros, né? Porque era do método de interpretação gramático verbal, né? A interpretação das escrituras, né? Conforme eles entendiam o texto. Nós hoje somos herdeiros dessa escola que nasceu na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia produziu, né, ministros, dentre os quais eu quero citar só dois que eu acho extremamente importantes. Um homem chamado Inácio de Antioquia, que foi filho daquela igreja e depois se tornou pastor da igreja por 40 anos, até que ele foi levado preso para Roma no ano 108 e foi levado para ser comido por feras no Coliseu. Mas ele disse da sua igreja, antes de ser levado para a morte: uma vez nós somos chamados de cristãos, hoje nós não somos apenas chamados de cristãos, nós somos de fato cristãos. Somos pessoas que se parecem com Cristo, que pertencem a Cristo. E o outro personagem da igreja, nascido em Antioquia, um homem chamado João, que no século IV recebeu o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro. E ele ainda hoje é reconhecido como o maior pregador que a igreja cristã já teve em todos os tempos. Nascido na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia se tornou uma bênção. Nascida num dos piores lugares possíveis, transformou a vida daquela cidade, impactou o mundo por meio de salvação, por meio de santificação, por meio de serviço. Quando nós pensamos na história da nossa igreja aqui em Ipanema, nos seus 40 anos, que dessas coisas nós conseguimos enxergar na nossa história? Nós somos uma igreja de salvação, que continua proclamando que a maior necessidade que esse povo tem é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma igreja de santificação, que segue firme, encorajada, ensinada, advertida pela palavra de Deus, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentamos, a permanecer firmes no Senhor até que Ele venha. Nós somos uma igreja que serve, a despeito das nossas condições materiais, se temos muito, se temos pouco, ou se não temos nada e temos a nós mesmos. Quanto de nós está à disposição do Evangelho para servir a causa de Cristo aqui e no mundo? Uma igreja que faz diferença é uma igreja em que a salvação, a santificação e o serviço se tornam a base da sua vida. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre a vida da igreja de Ipanema, a fim de que nós continuemos aqui, crendo nisso, na salvação, na santificação, no serviço que o Evangelho produz na vida do povo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, mais uma vez eu quero declarar ao Senhor, ó Deus, a alegria de poder estar servindo ao Senhor nessa noite aqui na minha igreja. Grato ao Senhor porque, ainda que o Senhor tenha me tirado daqui e levado para tantos outros lugares, é a essa igreja e a esse lugar que eu pertenço. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é Deus de graça, o Senhor é Deus de salvação, Deus de santidade, Deus de serviço. E o Senhor, ó Deus, tem sustentado a vida dessa igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos membros da nossa igreja aqui em Ipanema. Obrigado pela vida do seu pastor, do reverendo Edmond. Obrigado pela vida dos seus presbíteros, dos seus diáconos. Obrigado, a Deus, pela vida de cada família que compõe a nossa igreja aqui, que são as nossas casas, as nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem estado presente, Senhor. Mesmo em meio a esses tempos tão duros, tão difíceis,
tempos de perdas tão significativas para nós, nós continuamos firmes no Senhor, crendo no Senhor em todo o tempo, crendo, Senhor, que vale a pena confiar nas tuas promessas, na tua palavra. Somos encorajados, somos confortados, ensinados, corrigidos pela tua palavra. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela vida dessa igreja. Pedimos que o Senhor continue a sustentar a vida do teu povo, até o dia em que o Senhor consumar todas as coisas e, enfim, restaurar tudo aquilo que nós temos crido da parte do Senhor, como promessa do Senhor, do teu evangelho para a vida do teu povo. Continue nos abençoando, porque o Senhor é a razão da nossa celebração, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém.